Olá, a notícia está de volta com o ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Ministro, ainda para fechar só rapidamente essa questão dos médicos, uma crítica que se faz é que esse médico estrangeiro ele vem para cá e ele não vai fazer nenhum exame que prove ali a capacidade dele. Essa não é uma crítica pertinente? Não, o MEC faz um exame que se chama Revaliza. Tem 1.841 médicos inscritos esse ano. Mas esse para atuar no Brasil onde ele quiser, não é isso? A hora que ele passar nesse exame, ele vai para onde ele quiser. Ele tem liberdade absoluta. Ele não vai para esses lugares. Ele vai, como todos os demais médicos, buscar sua clínica particular, trabalhar num plano de saúde, estar próximo do grande centro, ir para um hospital de média e alta complexidade. Mas não tinha que ter um exame para esses específicos? O Revalida passa em torno de 10% dos médicos. Por exemplo, eu vi na lista desse ano, 900 são médicos formados na Bolívia, que não estão no nosso programa de mais médicos, porque a gente só pode trazer médicos de países que têm mais médicos do que nós temos. A Bolívia não tem. Agora, não resolve o problema que nós estamos colocando. O que é que esses médicos estrangeiros vão ter que fazer? Eles vão ter um processo de avaliação, eles vão ter um treinamento básico de 3 semanas, eles vão ter um curso de idioma, de domínio básico do português, e eles vão ter uma supervisão e uma tutoria durante os 3 anos. Tem um professor universitário de uma Universidade Federal de Medicina que vai acompanhar e tutoriar para ajudar na formação essa avaliação dele, vai ser feita para acompanhar o trabalho forma que ele está fazendo, junto com o supervisor do SUS que está acompanhando. E ele só trabalha na atenção básica. Ele não faz cirurgia de alta complexidade, ele não faz nenhuma intervenção que não seja o atendimento básico, o diagnóstico, o primeiro procedimento. É a atenção primária. Ministro, por isso que nós temos segurança do programa. Com o senhor dos royalties para a educação, o governo tinha a proposta de colocar 100% dos royalties do pré-sal na educação. Inclusive, eu apoiava, achava uma boa proposta. Mas o Congresso entendeu que tinha que ser 75% para a educação, 25% para a saúde. O senhor esteve lá na última semana negociando. Também daquele fundo social do pré-sal. O Congresso acabou conseguindo pegar parte do capital do fundo, né, para poder utilizar, investir em educação, colocar nas prefeituras, quando o governo queria que fosse utilizado só o rendimento. Ou seja, acabou sendo aprovado um projeto que acabou derrotando a proposta inicial do governo. Nesse sentido, ministro, não foi uma negociação ruim para o governo e ruim para o país? Olha, querido, nós tentamos aprovar a vinculação dos royalties do petróleo à educação por 2 vezes nós fomos derrotados. O Congresso falou que não vai ter vinculação nenhuma. Mas é com uma base desse tamanho. Não sei, mas a base, mas os prefeitos, os governadores querem liberdade total para colocar o dinheiro naquilo que eles acham a prioridade. A presidenta Dilma, quando lançou o pacto, esse foi um dos projetos, com as mobilizações populares, nós recolocamos isso na agenda e pela primeira vez tivemos êxito. O Congresso se sensibilizou, porque é uma riqueza não renovável, a futura geração não terá acesso ao petróleo, nós precisamos preparar o Brasil para ser uma sociedade do conhecimento. Então, a prioridade era a educação. Agora, 75-25 é bastante razoável, inclusive pela situação da saúde que nós acabamos de dialogar, que é a prioridade número 1 do povo brasileiro. Então, eu acho que foi uma solução satisfatória. Tinha um segundo problema, que eles tinham colocado 60% a mínimo de óleo para os leilões do pré-sal. Isso, o leilão de Libra, que é o maior campo da história do petróleo, provado, é uma reserva aprovada, o Estado assumiu o risco exploratório, fez a sísmica 3D, depositou em Londres, são 8 a 12 bilhões de barris, num país que tem 15 bilhões de reservas. Vê o tamanho do que é o campo de Libra. Vai gerar mais de $1 trilhão em 35 anos esse campo. É um impacto fantástico para o futuro da economia brasileira. Mas não podia botar 60%, porque o leilão é quem oferece mais. 15 bilhões de reais só na uma negociação pragmática para Conseguimos ajudar tirar, o leilão. Conseguimos tirar. Agora, na questão do fundo social, a Câmara votou pela urgência, falou, vamos pegar metade do fundo social, porque há muita necessidade de educação e saúde. O argumento deles é que nós estamos com o bônus demográfico, que a população vai cair, que a prioridade da educação é agora. Se você resolver a educação agora, você vai ter um ganho a médio e longo prazo. É um argumento absolutamente válido. O Senado, em vez da urgência, optou pela prudência. O que o Senado fez? Olha, vamos usar só os rendimentos do fundo. Por quê? Porque nós vamos poupar mais, nós vamos ter mais segurança fiscal, recursos cambiais, nós vamos ter dinheiro por mais tempo e nós vamos ter um compromisso com a futura geração que não está aqui para se defender. Porque se a gente consumir todo o recurso agora, os nossos netos, bisnetos, não terão acesso aos recursos do pré-sal. Então, foi a urgência e a prudência. O que o governo fez? Olha, vamos aprovar o projeto da Câmara, como esse óleo só vai entrar daqui a 4 anos, os royalties já estão todos para a educação, só vai começar a produzir óleo Libra em 2019. Nós temos tempo para resolver isso, com calma. Qual é a proposta do governo? Vamos combinar o Senado com a Câmara. Vamos iniciar usando o principal, para depois passar para o rendimento, a hora que o fundo cresce, de tal forma que a gente tenha mais recursos no primeiro momento, mas garanta a médio e longo prazo a estabilidade e mais recursos para a futura geração. Todos os líderes da base pactuaram com isso. Então, nós vamos sancionar a lei e vamos encaminhar uma nova proposta que faz esse equilíbrio, que será, para mim, a melhor solução que o Brasil podia encontrar. Acho que o Brasil está maduro, não vai repetir os erros
dos países produtores de petróleo, pega o caso da Arábia Saudita, Iraque, a Nigéria, a Guiné Equatorial, são todos países que não se desenvolveram, ficaram prisioneiros de uma economia parasitária, chamada doença holandesa, que só vive em função do petróleo. A própria Venezuela. Então, o Brasil, como vai virar uma potência petrolífera tardia, ele está aprendendo com os erros dos outros e trazendo a experiência da Noruega, que criou um fundo. A Noruega hoje tem 720 bilhões de dólares em caixa, só usa 4% por ano do fundo. É um país que tem o melhor IDH do mundo. Então, nós estamos caminhando, eu diria, na direção correta para o futuro. E quando que o Brasil, o senhor acha, vai alcançar os 10% do PIB na educação? Bom, até agora, o Congresso... Porque quanto é 10% do PIB da educação? O Brasil, pelo último estudo da OCDE, foi o país que mais aumentou o investimento público em educação e que tem o maior investimento público em educação hoje. Hoje é quanto do PIB? 6,1%, o investimento total. Para chegar a 10%, 4% do Quase PIB... dobrar, né? São 160 bilhões de reais valores de hoje, em 10 anos. Os royalties não garantem esse recurso. Então, o Congresso não pode simplesmente dizer que tem que chegar a 10% e não dizer qual é a fonte de recurso. Qual é o risco de nós votarmos dessa forma? Nós temos um tratado de Quioto. Todo mundo concorda, mas depois não cumpre. Né? Então, tem que continuar discutindo fontes de financiamento. Eu acho que os royalties foi um passo muito importante na direção do financiamento. Ministro, queria falar com o senhor agora um pouco de política. Tem a ver com as suas atividades na educação? O senhor se transformou num ministro muito importante no governo Dilma. Viaja com a presidente, é chamado por ela para discutir outros assuntos que não os assuntos da sua área. Aí o senador Cristóvão Buarque no dia falou, o Mercadante não está cuidando da educação. A educação é muito importante, tem que ter alguém com foco solar. Esses afazeres que o senhor tem na articulação política foi, por exemplo, ajudar a Ideli Salvati nessa questão dos royalties. Claro que era a sua área, os royalties iam para a educação, você tinha uma justificativa. Mas o senhor atua em diversas áreas. Essa crítica de que falta ao senhor tempo para cuidar da educação, como é que o senhor responde a ela? Bom, primeiro... O senhor tem um sósia aí que... Não. A prioridade absoluta é a educação. Eu nunca tratei nenhuma votação no Congresso que não fosse da minha pasta. Jamais me envolvi em qualquer outra votação. Não, nenhuma votação no Congresso eu não trato. Os royalties é a essência da minha pasta. O maior legado que nós vamos deixar para a educação é a segurança que nos próximos 50 anos a educação vai ter um recurso seguro e a fonte mais promissora de recursos do Estado brasileiro. Portanto, é uma vitória extraordinária. O Brasil, acho que ainda não se deu conta do que aconteceu de ontem para hoje. Mas o tempo vai mostrar a importância histórica dessa decisão. Eu me dediquei muito, por sinal, me dediquei anos. Porque a primeira vez que eu votei royalties para a educação, é verdade que o Cristóvão votou comigo, o Tasso Gereissati só teve 4 votos no Senado. Então, eu estou nessa luta há muitos anos. Então, eu me dediquei muito a conquistar isso. E aí é a condição de ministro da Educação. A presidenta colocou a educação, ciência, tecnologia e inovação no topo da diplomacia. Por exemplo, o programa Ciência Sem Fronteiras, eu te dou 2 exemplos. Quarta-feira chegou aqui o chefe de Estado, do Departamento de Estado, o John Kerry, que é o candidato a presidente. Ele falou, quero ir no MEC conversar sobre Ciência Sem Fronteira. Eu até contei que eu fiz lá um breve encontro com os estudantes. Hoje está chegando o ministro de Energia dos Estados Unidos, o Ernest Moniz, pedindo uma conversa comigo para discutir o Ciência Sem Fronteira e o acordo que nós estamos fazendo com o MIT. A última sexta. Estamos gravando o programa na sexta, vai lá no domingo, vai receber. Exatamente. Sexta-feira, essa conversa. O chefe do Estado, o ministro da Energia dos Estados Unidos, Ernest Moniz, que é casado com uma brasileira, por sinal, uma doutora em literatura, pediu para conversar, para falar sobre o quê? Sobre nós estamos fazendo 3 grandes acordos com o MIT, um grande acordo com Harvard em 5 áreas, com Cambridge, nas melhores universidades do mundo. A presidenta colocou isso no topo da agenda internacional. Então, tem a ver com a minha pasta. Agora, se você me falar que depois que eu cheguei em Brasília... Bom, eu tenho 40 anos de militância, 33 anos de PT, cheguei em Brasília em 1990, tenho 23 anos de vida pública, aqui parlamentar. É evidente que essa experiência contribui para o governo e eu me dedico inteiramente a isso. Pois é, tem uma percepção de que o senhor hoje é o ministro mais poderoso. Isso costuma render, às vezes, muita inimizade dentro do próprio governo. Está correta a percepção de que o senhor é o ministro mais poderoso? Não. É o primeiro-ministro, não? O ministro mais poderoso do regime presidencialista já era. Então, nessa crise, com essa mobilização, nós vivíamos um momento excepcional. E nós tivemos que ter atitudes excepcionais. Então, eu estive muito próximo da presidenta para ajudar a enfrentar essa situação. Agora, onde estava a oposição nesse momento? Eu me lembro, o senador Cristóvão, por exemplo, propôs a dissolução dos partidos. Ele deu uma entrevista aqui falando isso. Foi o que ele propôs. Que eu acho que eu não conheço nenhuma democracia que consiga avançar sem partido. Então, a oposição, naquele debate, ficou fora do debate. E eu tenho muito respeito por ele, mas o que a presidenta Dilma fez? Lançou 5 patos. A estabilidade. A inflação está aí, com resultado extraordinário. Vamos falar de economia mais à frente. Não,
o Pacto pela Reforma Política. Ela pautou a reforma política, trouxe o tema do plebiscito, dizendo que o povo tem que participar da reforma, 85% de apoio popular. Mas recuou na Constituinte exclusiva e recuou no plebiscito. Eu falo, não é que recuou, não adianta a gente propor. Podemos voltar. Diga. É o seguinte, não é ela que decide. Ela pode sugerir ao parlamento. Só quem pode decidir é o voto no parlamento. Às vezes você tem voto, às vezes você não tem. Pois é, a crítica ela não amarrou com o parlamento. 17 de abril... Né? E, por exemplo, o senhor deu uma entrevista falando que o Congresso vai ser cobrado se não fizer isso. O Congresso, assim, ó, a Dilma quer empurrar a conta para a gente. Nós não queremos empurrar nada. Eu cheguei em 1990. Há 25 anos se fala em reforma política. Eu participei de umas 4 tentativas. O Congresso não fez. Por quê? Porque há autointeresse na discussão. E cada um quer uma reforma. A forma de você dar o salto... Eu acho que o que o povo está dizendo também é novos valores na política e melhor representação política. O povo não quer só votar a cada 4 anos. Quer participar, quer debater, quer interferir. Por que não? Popular é legal. Mas por que não uma consulta para o povo? O Brasil precisa usar mais o plebiscito, como outros países fazem. Debater grandes temas. E foi isso que a presidenta sugeriu. Agora, a queixa do Congresso, ministro... Mas espera um pouquinho, Kennedy. Vamos lá. A reforma política tinha desaparecido da pauta. Em abril, a Câmara disse, não haverá. A Câmara voltou atrás, criou uma comissão, está discutindo, e o plebiscito está sendo debatido. E o povo está prestando atenção, dizendo, olha, nós queremos participar, nós acreditamos, o governo acredita nisso. Eu me lembro que em 17 de abril de 1998, Fernando Henrique Cardoso, inclusive o senador Aécio Neves, falou, fazer uma constituinte exclusiva para a reforma política. Não conseguiu. O presidente Lula mandou 2 propostas de reforma política, não conseguiu. Eu participei de várias iniciativas, mas... água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Então, eu estou achando que a presidenta fez um gesto importante, pautou a reforma política. Agora, não falta diálogo com o Congresso, não faltou? Olha, os royalties, que nós tínhamos sido derrotados 2 vezes, aprovamos. Aprovaram, não na forma como queria. Mas... Agora, o ajuste é totalmente secundário, está vinculado definitivamente à educação. A forma, você vai pegar o principal, o rendimento, é uma questão, se vão gastar dinheiro mais no curto prazo ou a médio e longo, mas aprovou. O Mais Médicos, que era uma coisa impensável, estava discutindo há 1 ano, ganhou a energia suficiente para fazer. Na mobilidade, ela já lançou o pacote de investimentos para São Paulo. Agora, na segunda-feira, fará no ABC em São Bernardo do Campo. Adiou o trem-bala, porque não tinha condição de fazer. Adiou o trem-bala, fez em Porto Alegre e fará em outras grandes capitais. Porque nesses 10 anos, 27 milhões de automóveis entraram na rua. E parte do problema é mobilidade, é corredor de ônibus, é metrô, nós precisamos de investimentos em estrutura. Então, os 5 pontos do pacto da presidenta, ela na crise... Estão andando na sua opinião. Ela assumiu a responsabilidade enquanto outros se esconderam ou perderam o rumo, foi à opinião pública, disse, estou propondo 5 pactos, chamou os governadores e os prefeitos e está entregando cada um dos compromissos que ela assumiu. Então, quando a narrativa desse período for feita, ela tem muito a contar para o Brasil e mostrar o que fez. Ministro. E eu me sinto orgulhoso de ter participado, ajudado. Como primeiro-ministro? Não, imagina, sempre como ministro da Educação. Não haverá jamais primeiro-ministro no regime presidencialista, muito menos com a presidenta Dilma. Mas quando começa a aparecer o primeiro-ministro, também começa a tomar tiro rapidinho também. Não tem, ela tem uma liderança absoluta, ela sabe o papel dela, tem muita autoridade. Mas, ministro, olha só, o risco. senhor falou do estilo da presidente aí. Uma crítica que o Congresso faz é que ela tem um estilo centralizador, que ela dialoga pouco, e que isso é responsável, sim, por um certo isolamento político do governo. Você acha que as manifestações aí, elas modificaram também a presidente? A presidente aprendeu com uma grande crise, como ela está enfrentando, e está dialogando mais? Ou não, ela continua na mesma toada? Eu acho que foi muito importante, porque como nós viemos da luta na rua, nós soubemos ouvir a rua. E a presidenta, ela se reuniu com os líderes da Câmara 3 vezes já. Semana retrasada, essa semana, reunião de 3 horas. Passou a fazer isso agora. Se reuniu 2 vezes com os líderes do Senado. Tem conversado mais com os presidentes dos poderes, tanto do Judiciário, da Câmara e do Senado. Então, a atitude dela tem sido de mais diálogo. E isso eu acho que ela está gostando muito e os parlamentares também. Tanto que a imprensa... Mas é uma nova Dilma. Uma parte importante da imprensa... Não, é a mesma Dilma, com uma prioridade política que é necessário para esse momento. Ela é muito focada na gestão. Eu não sei dizer porque que não fez antes, porque talvez tivesse ajudado se tivesse feito antes. Mas agora é indispensável. E a imprensa apostava numa grande crise parlamentar, nós aprovamos o royalties por unanimidade. Né? Mas perdeu o orçamento impositivo. O Renan vai estar dando uma canseira no Senado. Espera um pouquinho, Kennedy. Olha, orçamento impositivo, eu particularmente, as emendas individuais, principalmente se tiver uma vinculação importante para a saúde, 50%, e envolva custeio e investimento, e como é uma emenda constitucional, a Câmara, das 7 emendas que o governo propôs, eles incorporaram 6.
tinham proposto 33% da saúde, o governo falou, olha, vamos para 50%, que é a prioridade absoluta para vocês e para nós. Porque também se discute já a vinculação de receita para a saúde. Mas por que o governo está ameaçando o Supremo? Então, está negociando? Não, calma. Foi feito, eles aprovaram, acataram as 6 emendas. Como é uma PEC, se o Senado incorporar a saúde, quando voltar para a Câmara, eu acho que a Câmara votará favorável, sabe por quê? Porque senão não vale para o orçamento desse ano. Porque qualquer mudança que a Câmara volta, tem que voltar de novo para o Senado e fica nesse ping-pong. Então, eu acho que o Senado tem mais flexibilidade nesse tema. Para reconstruir uma proposta melhor. Não, para vincular a saúde, para garantir que metade Se vincular do a saúde, não precisa ir ao Supremo contra? Seguramente não precisará, será um grande avanço.